E aí, tudo fantástico com você? Quando eu comentei lá no grupo do Fantástico Cursos no WhatsApp que o próximo vídeo da série Mundo Punk seria sobre Clock Punk, um dos integrantes, o Leandro, perguntou: mas o que é Clock Punk? E o Pedro fez a gentileza de responder, dizendo que imagine um mundo onde o Leonardo da Vinci comandasse a Revolução Industrial em plena Renascença. Então, vem conhecer esse mundo onde você tem que dar corda para funcionar. Depois da vinheta. Quanto mais um termo é novo, mais difícil é às vezes para a gente achar as origens dele. Esse é um caso bem específico aí do Clock Punk. Se a gente for rastrear um pouco mais, aparentemente o termo Clock Punk surgiu no meio do cenário GURP, que é o sistema de criação de RPG, dentro da revista online Pyramid, em dezembro de 2001. Mas como neologismos são comuns nesse meio, não dá para precisar se o termo já tinha aparecido anteriormente. Mas de qualquer forma, fica o ano 2001 como surgimento do termo Clock Punk. Mas o que é isso afinal? Antecessora do steampunk, que se passa no século XIX, durante a Revolução Industrial e principalmente na era vitoriana, o Clock Punk tem como contexto o mundo da Renascença e marca o surgimento de uma noção de ciência que daria forma à ciência de hoje. Esse foi o tempo, por exemplo, de Paracelsus na alquimia e de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei na astronomia. Lembrar, puxa aí da memória da escola, esse período também pega a Era das Navegações, quando Portugal e Espanha se lançaram aos mares em busca de novos mundos. E foi o tempo de gênios renascentistas como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, inclusive, é como um patrono do Clock Punk, assim como Júlio Verne é um dos patronos do steampunk. Algumas pessoas também incluem o período barroco, do século XVII e até o século XVIII, como também abarcando esse mundo do Clock Punk. E se no steampunk o vapor é a força motriz que molda a sociedade, no Clock Punk temos a presença de mecanismos de corda semelhantes aos usados em relógios de ponteiro. Tem também roldanas, arreios, alavancas e molas. Todos esses elementos usados de forma extrapolada em conjunto com a estética da época e o modo de pensar da forma Clock Punk. Até mesmo como esse sistema motriz de cordas tem limitações no que se refere à potência gerada para movimentar todas as máquinas que aparecem nas narrativas, é comum no Clock Punk também termos a presença da magia. Vamos lembrar, afinal de contas, que mesmo durante a Renascença havia uma forte presença, uma forte crença no sobrenatural. É uma época em que as fronteiras da ciência ainda estavam sendo definidas. Não é à toa que esse é o período áureo da alquimia. O Clock Punk também marca uma fronteira do uso da ciência, pois antes disso, antes do período da Renascença, você não tem mais uma tecnologia única que pudesse desenvolver um sistema central de energia, como no caso do Clock Punk, são as engrenagens. E aí a gente entra em formas alternativas da literatura retrofuturista, como por exemplo as ambientadas na Idade Média, com o Castle Punk, o Middle Punk e o Plague Punk. Na literatura, livros que tratam dessa temática do Clock Punk são o Forever Boy, da série Clock Punk Wizard Book, da Lita Burke, iniciada em 2012, a trilogia Clockwork Earth, de Jay Lake, composta dos livros Mainspring, de 2007, Escapement, de 2008 e Pinion, de 2011. No universo dos games, destacar Assassin's Creed 2. E no cinema, o melhor representante do Clock Punk você encontra na releitura dos Três Mosqueteiros, de 2011. E aí você pergunta, tem Clock Punk no Brasil? Tem, e você encontra isso aqui nesse livro da Tarde Editorial. Tarde Editorial, aliás, que tem uma forte importância no desenvolvimento dessa literatura retrofuturista, porque foi a editora que lançou a primeira antologia de steampunk no Brasil. Nesse caso aqui, a Tarde Editorial, infelizmente, descontinuou seus trabalhos, mas correr atrás você encontra essa excelente
e grossinha coletânea da literatura retrofuturista. Tem um conto de Clock Punk aqui da Ana Cristina Rodrigues. A Ana Cristina gosta muito do tema, ela tem a ideia de lançar obras das crônicas de Finisterra, e você também encontra outros tipos de literatura retrofuturista. Inclusive tem também aqui um conto de Bronze Punk da Nickling Viter, que eu falei, uma das autoras lá do Alcovo da Morte, que eu falei no vídeo dessa semana. Então fica a dica também, o livro Retrofuturismo, para você conhecer mais dessa literatura. E se você gostou do vídeo, já sabe, não se esqueça de deixar sua curtida. Se não está inscrita, assina o canal e eu vejo você na próxima semana. Até lá!